Tem uma frase do o autor do Tropas Estelares. Ele é um autor bem interessante e a frase dele é algo equivalente ao que eu já ouvi outros autores dizerem também, que é o seguinte: política é violência. Tá? Eu acho até que o Olavo de Carvalho ele falou alguma coisa assim que a política ela é uma expressão máxima da violência. E por que isso está correto? Porque é o seguinte: até mesmo nesse período do século XXI, a gente viu que ocorreu uma tribalização bem maior do eleitorado e da população. Uma tribalização que ela é desses governos pós-esquerda, né, e de ainda pós-ascensão da esquerda, né, que tem a divisão entre homem e mulher, entre branco e negro, entre rico e pobre e tudo mais. E daí é que tu vê que a política ela se torna ainda mais violenta, porque todo mundo quer usar o Estado como uma marreta para atacar os outros e beneficiar a si mesmo. Mas isso daí era só a introdução do que eu queria falar a respeito, que é o seguinte, ó. A maior parte do pessoal que é MGTOW, que está na manosphere, é contra o socialismo e é contra o feminismo, tá? E daí tudo bem, a gente fica falando direto de, por exemplo, de vara de família, de leis de casamento, leis de divórcio, de tratamento desigual entre homens e mulheres na justiça e no mercado de trabalho, e de cotas raciais, entendeu? E de governo querendo implementar controle na economia, e socialismo dentro de empresa, e feminismo dentro de empresa e tudo mais. O que eu vou propor agora é uma coisa meio diferente, que é o seguinte, ó. A gente fazendo isso, a gente está perdendo o nosso tempo. Não estou falando que assim, a gente não tem que ressaltar por que o negócio é errado, por que o negócio é injusto, sabe? Começar a deixar bem claro assim para os outros, ó, por que tal coisa é errada, tal coisa é imoral, é ilegal, é injusta, é uma coisa assim de supremacista, é uma coisa de conflito de classe que é completamente absurdo também, ridículo. Mas assim, eu digo que isso é perda de tempo porque é o seguinte: a gente está atacando a consequência, a gente não está atacando a causa. A gente está atacando os efeitos, a gente não está atacando a fonte. Porque é o seguinte, ó, tanto o socialismo quanto o feminismo, eles precisam do Estado para surgir e para se manter. É através do Estado que eles surgem, eles se mantêm e exercem controle na sociedade. É do Estado que vem o poder deles, especificamente do dinheiro público. O voto feminino. Da onde que veio a porra do voto feminino? O voto feminino veio por causa daquele pessoal lá do Estado que queria aumentar o poder deles. E foi dali que começou a vir o feminismo também na sociedade, porque é uma máquina de consumir dinheiro público. Socialismo também, cara. O que o pessoal faz na esfera pública, assim, no socialismo? Eles criam um monte de agência reguladora, um monte de cabide de emprego, para simplesmente ficar sugando o resto da sociedade. E também outra coisa que eu já falei várias vezes, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, a maior parte do funcionalismo público é composto por mulheres. Então o que eu proponho aqui é o seguinte, cara, é que atacando o Estado, atacando o tamanho do Estado, atacando o orçamento do Estado, tu tá atacando a fonte do socialismo e do feminismo na tua sociedade, tá? Sem uma bonança de dinheiro público, o governo não tem dinheiro para manter uma delegacia específica, a delegacia da mulher, manter aquele monte de cabide de emprego que tem ali. Sem dinheiro público, eles não têm como manter uma vara de família. Vai tudo pra porra da vara civil, não precisa dessa vara específica aí. E qual é a diferença da vara civil? Na vara civil não tem tal pessoa recebendo advogado de graça porque é de tal classe econômica, de tal raça ou de tal sexo. Não, cara, todo mundo tem que pagar o seu advogado. E foda-se. Ah, e tu fez uma falsa acusação, tu desperdiçou o tempo de todo mundo, tu vai pagar a indenização, tu vai ser preso e tudo mais. Então isso daí são só 2 exemplos que eu tô dando. Isso é uma coisa que não é um pensamento que eu tenho há muito tempo, é um pensamento lá quando eu estava decidindo entre escolher o Amoedo e o Bolsonaro. Eu já fiz uns vídeos a respeito, e o que eu percebi foi bem isso.
Bolsonaro é aquele candidato patriarcal, só que assim, ele tá atacando as consequências, ele não tá atacando a causa. Ele é mais estatista. Ele não tá atacando o Estado. Ele é funcionário público, cara. Tá entendendo? E o Amoedo ali com todos os defeitos dele, de ser meio bom moço, de ser não necessariamente lacrador nem cuck, assim, mas tipo, de estar mais aberto a diálogo com mulher e pessoal de esquerda e tudo mais, porque também eles têm que conquistar o voto. Infelizmente a gente tem voto obrigatório e universal no país, mas enfim. É por isso que enquanto eu tava pensando bastante a respeito ali, queimando o neurônio, eu me toquei do seguinte, cara. Tu quer acabar com o socialismo, quer acabar com o feminismo, tu tem que acabar com a porra do Estado. Tu tem que ter um governo bem de direita que não seja só aquele de direita que vai manter a instituição pública, dizer que aquilo ali é, como é que eu posso falar? Eu não lembro qual é o termo que eles usam, mas é alguma coisa assim que é algo muito relevante, é algo muito tático para o governo. Por exemplo, não pode privatizar a Petrobras porque ela é uma questão tática, é uma questão bem relevante, é estratégica. Esse é o termo que eles usam. Não, cara, porque é cabide de emprego. É lá que é implementado um monte de lei feminista, de prática feminista de mercado de trabalho. É lá que é implementado um monte de socialismo, que daí depois vai para a iniciativa privada. Começa nas empresas públicas, entendeu? E daí tem a questão do orçamento também. Então tu quer atacar essas duas coisas, não basta só tu criticar as medidas que eles tomam, que eles propõem e quais são os comportamentos que eles querem que seja feito na sociedade e nas empresas. Tu tem que atacar a origem. Tu tem que reduzir a porra do tamanho do Estado. Tu tem que privatizar o máximo de coisa possível. Porque a hora que tu tá numa empresa pública, não importa, tu tem que entregar um produto, tu tem que entregar um serviço, tu tem que ser competente. Tu não tem espaço para socialismo, tu não tem espaço para feminismo. Tu tá na empresa, tu não tá produzindo, cara, tu vai pra rua. Tipo, tchau, te fode. Agora setor público, não. Setor público eles começam a implementar cota, eles começam a passar a mão na cabeça, a pessoa desenvolve uma doença, eles aposentam a pessoa muito antes dos 50 anos. É um oba-oba com dinheiro público, cara. Então por isso que eu digo, tu tem que atacar na fonte. Tu tem que, assim, dos dois tá? Ou tu tem que privatizar, cortar regalia de setor público, reduzir o tamanho do Estado o máximo possível, para tudo ter que ser feito fora dele, com as pessoas tendo que pagar, não ter que ficar usando dinheiro público, ou até outra coisa que é bem mais filha da puta que dá para propor também, que é algo que eu aprendi com aquele autor da Manosphere, o Aaron Clarey, que fez um livro chamado, acho que é Enjoy the Decline, que ele fala assim dessas sociedades socialistas na Europa e na América do Norte e na América do Sul, que ele tem uma cabeça meio de economista e ele tá vendo que o negócio está colapsando. E ele é bem pragmático, assim, bem pragmático de pensar assim, olha, cara, por que tu vai manter a tua honra, por que tu vai tentar ser virtuoso numa sociedade que tem um monte de filha da puta? E daí uma coisa que ele propõe também é o seguinte, cara, se tu puder saquear mesmo, saquear a instituição pública e tudo mais e se beneficiar, faz. Porque é aquela coisa assim, inevitavelmente o negócio vai cair. Quanto antes cair, mais cedo a gente vai ter uma sociedade correta, baseada em mérito posteriormente. É uma coisa assim que tu pensa sempre em se comportar de forma correta, na hora que tu escuta isso dá um pouco de defesa, assim, tu fica na defensiva, tu dá uma certa repulsa, mas depois tu pensa, realmente. E foi o que me fez pensar nessa questão, por exemplo, do Amoedo e do Bolsonaro, de escolher o Amoedo, porque não é esse o tema desse vídeo, só que assim, foi pensando nesse raciocínio ali, queimando o neurônio, que eu pensei, cara, a gente quer combater socialismo e a gente quer combater feminismo na nossa sociedade. Quem é que financia isso? Lógico, tem muita empresa privada que é lacradora e acaba beijando o anel do feminismo, do socialismo, porque quer dinheirinho do BNDES, tá ligado? Porque quer lacrar e quer ter aquela visãozinha boa no marketing nacional e mundial. Só que assim, quem financia essas porra no fundo é o setor público. É através do setor público, cara. É quando elege governante de esquerda que daí eles começam a propor esses negócios com mais e mais consumo de dinheiro público, mais e mais cabide de emprego, mais e mais socialismo e feminismo. É ali que começa o negócio. Então assim, já disse, tu quer combater socialismo, quer combater feminismo? Combate o Estado. Combate a expansão do Estado.
defende só candidato libertário e minarquista, entendeu? Essa é que é a questão. Eu vejo o Bolsonaro como cara de direita. Só que eu vejo o Amoedo como um cara minarquista. Entendeu? O Bolsonaro ele vai defender mais livre mercado e tudo mais, só que ele não vai estar comprometido em reduzir o tamanho do Estado. Já o Amoedo é direita e ele quer reduzir o tamanho do Estado. Por mais que o discurso dele não seja tão bom e tão patriarcal quanto o do Bolsonaro. Só que tu tem que ver os efeitos, entendeu? E é que nem eu disse, tu tem que atacar na fonte. Tu tem que reduzir o tamanho do Estado, reduzir a quantidade de instituição pública, tu tem que reduzir o orçamento deles. Porque é o seguinte, cara, voltando no que a gente fala, por exemplo, de direito dos homens. Se não houvesse esse oba-oba de dinheiro público, não teria surgido uma delegacia da mulher. Ia ficar assim, não, nosso orçamento é baixo, a gente vai manter só uma delegacia normal para tudo quanto é tipo de caso. Só que não, fizeram um oba-oba. E a gente, como MGTOW, a gente reconhece que sempre o oba-oba vai para a mulher. Hoje em dia a sociedade é tão doente que o oba-oba não vai nem para crianças ou idosos, vai diretamente só para a mulher. Mulher adulta, em idade para trabalhar, em idade para estudar, mas não, elas querem um privilégio, elas querem um dinheiro público. Entendeu? A questão da vara de família. A vara de família também tem um monte de subsídio, tem um monte de cabide de emprego, tem um monte de feminista e de socialista naquela porra. Como é que tu ataca isso? Tu pode atacar durante anos, falando não, o que eles estão fazendo é errado, é discriminação e tudo mais. Tá, por que a gente, ao invés de ficar atacando a consequência, por exemplo, imagina uma doença, a gente vai atacar os efeitos que a doença está tendo no corpo da pessoa. Ao invés de atacar o vírus, por que a gente vai ficar atacando as consequências se a gente pode atacar a fonte? Se a gente pode atacar o orçamento? E daí tu não precisa nem falar abertamente, não, eu sou antissocialismo, eu sou antifeminismo. Porque é uma coisa mais ou menos que o Bolsonaro faz. E daí o cara se ferra porque ele não consegue eleitorado suficiente. Tu pode simplesmente dizer o seguinte, não, porque eu quero reduzir gasto público, eu quero uma sociedade mais livre. Então assim o cara vai assim, não, mas tu quer acabar, por exemplo da delegacia da mulher. Mas tu quer acabar com a delegacia da mulher, mas aí tu fala, não, mas tá tendo desperdício de recurso e a gente pode manter as regras e tudo mais, só que coloca tudo na delegacia normal. Tá entendendo? Aí já reduz a discriminação contra o homem. E daí já fica num ambiente um pouco mais masculino, e daí a gente pode ver coisas como, por exemplo, Lei Maria da Penha começar a poder ser implementada para o caso que homem está sofrendo abuso também, entendeu? Porque se está numa delegacia da mulher, pode ter certeza, a maior parte dos funcionários é tudo mulher. E vai ter delegada feminista ali no meio também. Então o negócio é o que eu falei, corta o orçamento. Reduz instituição pública que não tem por que existir, coloca esse serviço para ser feito numa outra instituição. É que nem aquele exemplo que os caras falam, que o Brasil tem muito ministério. Por exemplo, o Ministério da Agricultura e da Pesca. Não tem por que ter um da Pesca. Coloca tudo junto no da Agricultura e coloca, sei lá, como se fosse um Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca, entendeu? Reduz, corta as tetinhas, cara. Corta a quantidade de cargo público. Corta as oportunidades para esses socialistas e essas feministas se criarem, entendeu? É que nem o caso da vara da família. Se tu for analisar, as varas de família, elas consomem dinheiro público. E consome bastante. A gente pode falar, não, isso daí está sendo um desperdício, o governo está endividado, a gente não tem como manter isso daí. Mas e daí como é que fica? Manda tudo para a vara civil. E daí a hora que vier alguém falar assim, mas e as pessoas que não têm condições? Aí a gente fala, o governo também não tem condições, ele está endividado, a gente tem que reduzir a máquina pública. E é isso aí, cara. Entendeu? Então, é meio que uma filha da putice, tu não precisa atacar direto falando a verdade real que não, a gente tem que acabar com o socialismo, tem que acabar com o feminismo. Tu pode dar uma de desgraçada, entendeu? Tu pode dar uma de dissimulado e ir atacando pelas beiradas e conseguir um efeito real bem melhor, mais rápido e também mais de longo prazo depois. Então era só essa ideia que eu queria passar nesse vídeo, que é o seguinte, tu quer acabar com o socialismo, quer acabar com o feminismo? Ataca o Estado, reduz o tamanho do Estado. Vamos parar de desperdiçar o nosso tempo atacando as consequências e vamos atacar a causa. Parar de ficar atacando os efeitos e vamos atacar a fonte. Vamos secar o orçamento desses cornos, acabar com as instituições deles.
É, por exemplo, o que os caras do MBL lá, o Mamãe Falei, e o Kim Kataguiri lá, que eles estão agora se candidatando, eu acho que é deputado federal, eu acho, e a proposta deles é genial, é simplesmente não, a gente quer privatizar as universidades públicas, sejam federais ou estaduais. Porque é aquele negócio, tu pode perder anos da tua vida, décadas da tua vida, chegando assim, não, eles estão criando um monte de socialista, um monte de feminista, estão torrando dinheiro público e tudo mais. Conseguiram alguma coisa? O pessoal que está atacando esses caras até hoje? Não. E enquanto tiver orçamento público, foi por isso que o museu lá pegou fogo. Por quê? As federais, elas têm autonomia financeira. Elas simplesmente recebem dinheiro público do governo e elas não dão satisfação. Elas decidem o que elas vão fazer. Por isso que os funcionários públicos, eles fizeram o que dessas federais? Eles ficaram só aumentando o salário deles e criando mais concurso. Chegaram naquela situação de ter um orçamento de 95% do orçamento só para folha de pagamento, o resto para manutenção da universidade, manutenção do patrimônio público. Então, assim, por isso que essa jogada desses caras foi genial. A gente vai, ao invés de ficar atacando as consequências, atacando as merdas que esses caras estão fazendo na sociedade, que é uma posição defensiva, tu tá se defendendo, vamos fazer o seguinte, vamos começar a atacar o orçamento desses caras. Sem o orçamento deles, eles não vão conseguir fazer porra nenhuma. Vamos começar a atacar as instituições que esses caras utilizam para prejudicar e degenerar a sociedade. Mesmo que a gente tenha que destruir essas instituições. Que na verdade privatizar não é nem destruir, né? É transformar numa instituição sustentável e saudável. Então é aí que tá o detalhe, cara. O negócio não é atacar as consequências, tá? A gente tem que atacar a instituição, as instituições, nesse caso a instituição Estado, não eliminando ele completamente, porque, lógico, não dá para ter um anarquismo, um libertarianismo total, mas ao ponto de chegar numa sociedade minarquista, no qual o Estado é simplesmente os 3 poderes e polícia e exército, e deu, tá? E vamos começar a atacar o orçamento desses caras, tá entendendo? Atacar o orçamento do Estado, deixar mais dinheiro na mão da população para a população decidir o que fazer. Porque é através do dinheiro público, tá, que os sanguessugas socialistas se criam. É através do dinheiro público, tá, que as supremacistas feministas se criam. Então a gente tem que atacar a fonte.